Ter dinheiro não é tudo. As vidas de muitas pessoas ricas costumam ser verdadeiramente trágicas. Samael a 1 Veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. A máquina humana. À luz da ciência gnóstica, podemos evidenciar que o homem racional não é nem mais nem menos que uma máquina programada, já que na atualidade desde tempos imemoráveis nunca agiu como verdadeiro ser humano, sempre desequilibrado por causa da multiplicidade mental e egóica, escravo dos impulsos que lhe chegam através dos distintos centros que compõem seu organismo. Por isso, há que recordar a máxima grega que em sua tradução latina enuncia nocite ipsum, homem conhece-te a ti mesmo, antiga sentença de ouro, escrita sobre os muros invictos do templo de Delfos da antiga Grécia. O ser humano, equivocadamente qualificado de homem, tem inventado milhares de máquinas complicadíssimas e difíceis e sabe muito bem que, para poder servir-se de uma máquina, necessita às vezes de longos anos de estudo e aprendizagem, mas quando se trata de si mesmo, se esquece totalmente deste fato, ainda que ele mesmo seja uma máquina mais complicada do que todas as que inventou. Não há ser humano que não esteja cheio de ideias totalmente falsas sobre si mesmo. O mais grave é não querer dar-se conta de que realmente é uma máquina. A máquina humana não tem liberdade, funciona unicamente por múltiplas e variadas influências interiores e choques exteriores, ou seja, todos os movimentos, atos, palavras, ideias, emoções, sentimentos e desejos da máquina humana são provocados por influências exteriores e por múltiplas causas interiores demasiadamente estranhas e difíceis. Imagine por um momento um boneco automático controlado por um complexo mecanismo. Imagine que esse boneco tem vida, se apaixona, fala, caminha, deseja, faz guerras, etc. Imagine que esse boneco pode mudar de donos a cada momento. Você deve imaginar que cada dono é uma pessoa distinta com seu próprio critério, sua própria forma de divertir-se, sentir, viver, etc. Um dono qualquer querendo conseguir dinheiro apertará certos botões e então o boneco se dedicará aos negócios. Outro dono, meia hora depois, terá uma ideia diferente e porá seu boneco a dançar e a rir, um terceiro porá a discutir, um quarto fará enamorar-se de uma mulher, um quinto o fará enamorar-se de outra. Um sexto fará brigar com um vizinho e criar um problema de polícia e um sétimo o fará mudar de domicílio. Estes são os diferentes agregados psicológicos. O homem-máquina não tem individualidade alguma. Quem de verdade quiser deixar de ser um simples boneco mecânico deve eliminar cada uma dessas entidades que em seu conjunto constituem o ego, os agregados psicológicos, que brincam com a máquina humana. Quem de verdade quer deixar de ser uma simples máquina, tem que começar por admitir e compreender sua própria mecanicidade. O ser humano é uma máquina, mas de um tipo muito especial. Se este chega a compreender que é uma máquina, se é bem conduzida e se as circunstâncias o permitem, pode deixar de ser uma máquina e converter-se em um homem verdadeiro. Quando tratamos de imaginar de forma clara e precisa o resplandecente corpo do sistema solar com todos seus pavimentos e fios entrelaçados formados pelo traço maravilhoso dos mundos, vem então à mente a imagem vívida do organismo humano com os sistemas esqueléticos, linfáticos, arterial, nervoso, etc., que, fora de toda dúvida, estão constituídos e reunidos de modo semelhante. O microcosmos homem é, por sua vez, um sistema solar em miniatura, uma máquina maravilhosa com várias redes distribuidoras de energia em distintos graus de tensão. A ciência médica pôde verificar que os sistemas do organismo humano estão devidamente unidos e harmonizados pelo sol de ouro do organismo, o coração vivificante, do qual depende a existência do microcosmos homem. Cada sistema orgânico abarca o corpo inteiro e em cada um reina uma das glândulas de secreção interna. Realmente estas maravilhosas glândulas são verdadeiros microlaboratórios colocados em lugares específicos como reguladores e transformadores das energias vitais produzidas pela máquina humana. O organismo do ser humano é uma máquina preciosa com 5 centros psicofisiológicos maravilhosos.
Vamos estudar como estão distribuídos os centros pelo corpo físico para que se conheça sua posição e a forma de aproveitar a energia que neles se desenvolve. Daremos a conhecer o nome de cada centro, sua posição, as causas e consequências de seu desequilíbrio e como fazer para que trabalhem de forma equilibrada para termos saúde e longevidade. Todo ser humano tem 7 centros básicos, fundamentais, mas vamos referir-nos nesta lição aos 5 centros que mais trabalham no ser humano. Contudo, citaremos os outros 2 que são de tipo superior. Vejamos os centros. 1. Intelectual, situado no cérebro. 2. Motor, situado na parte superior da espinha dorsal, nuca. 3. Emocional, situado entre o plexo solar e os centros nervosos específicos do grande simpático. 4. Instintivo, situado na parte inferior da espinha dorsal, cóccix. 5. Sexual, situado nos órgãos criadores ou sexuais. 6. Emocional superior, situado no coração. 7. Mental superior, situado no cerebelo. O eu, o ego, o mim mesmo, foi tomando o domínio dos centros inferiores do homem, os 5 primeiros centros antes mencionados, até chegar a convertê-los em uma máquina humana. Estes defeitos seus se manifestam através de todos os centros, entrando pelo centro intelectual por meio das impressões, passando logo ao centro respectivo, sejam elas de tipo sexual, de movimento, emocionais, instintivas, etc. Os centros superiores não podem ser controlados pelo eu, porque estes correspondem ao ser íntimo, a Deus, e o ser não pode ser manejado pelos eus. Todo aquele que queira dissolver o eu deve estudar seu funcionalismo nos 5 centros inferiores. Não devemos condenar os defeitos. O importante é compreendê-los, é urgente compreender as ações e reações da máquina humana. Na vida prática, 2 pessoas reagem ante uma representação de forma diferente. O que é agradável para uma pessoa pode ser desagradável para outra. A diferença está em que muitas vezes uma pessoa pode ver e julgar com a mente e outra pode ser tocada em seus sentimentos. Uma coisa é a mente e outra o sentimento. Devemos aprender a diferenciá-los. Na mente existe todo um jogo de ações e reações que devem ser compreendidos. No sentimento existem afetos que devem ser crucificados, emoções que devem ser compreendidas e estudadas cuidadosamente e, em geral, todo um mecanismo de ações e reações que facilmente se confundem com a atividade da mente. É necessário saber que cada um dos 5 cilindros da máquina humana possui características próprias que jamais devemos confundir. Entre os 5 centros da máquina existem diferenças de velocidade. As pessoas elogiam muito o pensamento, mas, em realidade, o centro intelectual é o mais lento. Depois vem o centro emocional todavia, muito mais veloz que o intelectual. Os centros do movimento ou motor e o instintivo que têm mais ou menos a mesma velocidade, e são, todavia, muito mais velozes que o centro emocional. O centro sexual é o quinto e realmente é o mais rápido. Neste centro se encontram as próprias raízes de nossa existência. O centro sexual é extraordinariamente sutil e veloz devido à sua fina energia. A maior parte de suas manifestações tem lugar em um nível molecular onde os impulsos são transmitidos milhares de vezes mais rápido que os da mente. A ideia do amor à primeira vista está baseada no fato concreto de que em certos casos a função sexual pode saber instantaneamente se existe ou não existe afinidade sexual com uma pessoa determinada do sexo oposto em um instante dado. Existe uma enorme diferença de velocidade entre cada um dos 5 centros da máquina. Estudando em nós mesmos, auto-observando-nos veremos à simples vista que a emoção é mais veloz que o pensamento e que o movimento e o instinto são mais rápidos que as emoções. O centro emocional, quando trabalha na velocidade que lhe é própria, é 30.000 vezes mais rápido que o intelectual. Os centros motor e o instintivo são 30.000 vezes mais rápidos que o emocional. O mais rápido de todos é o centro sexual. Dentro dele existem infinitas possibilidades que, se desenvolvidas, podem converter-nos homens verdadeiros. Os diversos centros têm cada um seu tempo completamente distinto.
A velocidade dos centros implica um grande número de fenômenos bem conhecidos que a ciência ordinária comum e corrente não pode explicar, basta recordar a assombrosa velocidade de certos processos psicológicos, fisiológicos e mentais. O equilíbrio desta máquina. Tais centros estão colocados nos lugares mais estratégicos do veículo físico para coordenar nossos pensamentos, emoções, instintos, movimentos e a necessidade da reprodução da espécie. Como quer que seja, estes centros cumprem suas funções, ainda que de forma desordenada, já que não é esta forma que devem funcionar. Devido a que se encontram desequilibrados, provocam cansaço mental, crises emocionais, movimentos instintivos, brutais, degeneração sexual, etc. Se o homem tivesse ditos centros equilibrados, sua vida seria totalmente distinta, já que faria o uso adequado de sua energia e de todos seus processos vitais. Os centros, também chamados cilindros, porque são como o mecanismo de um automóvel, este se move por meio de cilindros para que ande segundo os desejos do condutor. Vejamos a explicação dos centros. Centro intelectual. O homem não sabe fazer uso de seu primeiro centro psíquico ou intelectual, porque o põe ao serviço das teorias inconsistentes e subjetivas, armazenadas no conteúdo de muitas bibliotecas. Crê em suas próprias ideias e conceitos que o tornam teimoso e caprichoso ante a realidade que ele mesmo desconhece. O centro intelectual que domina a maioria da humanidade atrofia a porta atômica da lucidez intelectual, tornando a pessoa cética, dominada por sua própria ignorância egóica. Nesta função se incluem todos os processos do pensamento, tais como a associação mecânica por ideias, por imagens e por palavras, além da memória, das percepções e dos conceitos. A expressão interior do conceito é o pensamento, sua expressão exterior é a palavra. Todo o trabalho do centro intelectual se divide em duas partes: afirmação e negação, sim e não, tese e antítese. Para equilibrá-lo, utilizasse a inspiração, a meditação, boas leituras e conversas, e evitando usar exaustivamente o intelecto por mais de 2 horas seguidas. Centro instintivo. Este centro em desequilíbrio pode converter-nos em verdadeiras bestas. Às vezes um homem cheio de soberba, rancor, ódio, que é capaz de matar seus semelhantes, de cometer os mais indignos atos de impureza, impiedade. O instinto pode converter-nos em selvagens ao reagir de forma iracunda, cegos ferindo a nosso próximo com palavras, com atos instintivos e brutais que mais tarde a consciência rejeita com remorso. Este centro é o ladrão de energia, porque nas explosões de ira queimamos muita energia vital. Desde o ponto de vista da psicologia gnóstica, o governo do centro instintivo somente pode se lograr eliminando as diferentes possibilidades de sonho e levando o citado centro a um desenvolvimento harmonioso e consciente. No aspecto orgânico, este centro está relacionado com todas as funções involuntárias do corpo, coordena todos os seus sistemas, respiratório, circulatório, digestivo, etc. Também controla os 5 sentidos e as sensações de calor, peso, umidade, etc. Assim, seu desequilíbrio pode estar relacionado com um estilo de vida equivocado, má alimentação, sedentarismo, exaustão, insônia, etc. que atuam diretamente sobre o organismo, debilitando-o excessivamente. Simplesmente corrigindo esse estilo de vida, podemos equilibrar nosso centro instintivo. Centro sexual. O homem comum e corrente é por natureza obediente às influências negativas do sexo. Este é o centro criador de todas as espécies, incluindo a humana que, inconscientemente, faz mau uso dele. O sexo é o reservatório energético de nosso organismo. Quando se esgota, vêm as enfermidades, a incapacidade mental, sexual e física, a decrepitude e a morte. Este centro cumpre a missão de repartir toda a energia absorvida da alimentação e do cosmos aos demais centros. No centro sexual se encontra o maior poder que pode liberar o homem ou escravizá-lo. A psicologia gnóstica localiza o centro de gravidade do sexo sobre os órgãos genitais. O medo e o ódio ao sexo, os desvios sexuais, as drogas, o celibato, a prostituição, a pornografia, destroem o centro sexual. Valores associados a cada cilindro.
A Gnosis afirma que a máquina orgânica existe de forma tricerebrada. 1. O primeiro cérebro é o centro pensante, localizado na caixa craniana. 2. O segundo cérebro é o centro do movimento, que corresponde à espinha dorsal. Engloba as funções instintivas e sexuais. 3. O terceiro cérebro não reside em um lugar definido. Está constituído pelos plexos nervosos e é o centro emocional. De acordo com a abordagem anterior, a morte se processa por terços em cada pessoa e toda enfermidade tem sua base em qualquer dos três cérebros. 1. Cérebro pensante, se alguém esgota os valores vitais deste cérebro. 2. Abusando do intelecto, é claro que se provoca a morte deste cérebro, desencadeando enfermidades de tipo nervoso. É razoável, pois, pensar que os manicomios são verdadeiros cemitérios de mortos intelectuais. 3. Cérebro motor. Quem esgota os valores deste cérebro termina paralítico ou com profundas lesões por enfermidades relacionadas com os músculos, por exemplo, jogadores, corredores, boxeadores, etc. 4. Cérebro emocional. Se alguém esgota estes valores, surgem enfermidades relacionadas com problemas do coração, nervosas, psíquicas, emocionais, problemas de relacionamento, etc. É necessário equilibrar os três cérebros para poupar os valores vitais e desta maneira prolongar nossa existência. Atualmente, infelizmente em nossa educação, não existem sistemas que ensinam um harmonioso cultivo dos três cérebros. Antigamente se recebia informação íntegra, direta para os três cérebros mediante o preceito da informação, dança e música, inteligentemente combinados. Os esportes harmoniosos, equilibrados, as caminhadas ao ar livre, são úteis para o cérebro motor. O sentido estético, a mística, o êxtase, a meditação, as músicas superiores são necessárias para cultivar o centro emocional. As boas leituras são indispensáveis para desenvolver o centro pensante e intelectual.